O Chott El Djerid situa-se no interior da Tunísia, uma imensa planície outrora ocupada por um lago salgado, hoje praticamente seca representação de uma das áreas mais inóspitas do planeta. Sob um sol inclemente, as temperaturas ultrapassam facilmente 50 graus Celsius, o ar espessa-se com o calor e até mesmo gotas de chuva raras somem antes de alcançar o chão. Naturalmente, nada ali parecia ter capacidade de florescer ou prosperar. Mesmo assim, governos europeus, em parceria com autoridades tunisianas, propõem inundar esse deserto com água, transformando a vasta planície em um mar interior. Para tornar real essa iniciativa, seria preciso escavar um canal de cerca de 150 quilômetros que ligasse o mar Mediterrâneo ao antigo leito do Lago Seco, atravessando dunas, colinas e vales rochosos até alcançar a bacia que um dia esteve repleta de água. O tamanho do projeto rivaliza com a criação de um novo golfo. Investidores europeus classificam-no como uma mega construção do século XXI, ao passo que autoridades tunisianas o percebem como uma possível tábua de salvação frente à expansão do deserto. O governo afirma que emergiria um novo ecossistema, revitalizando o sul do país e gerando milhares de postos de trabalho. No papel, a ideia parece extraordinária, porém sua execução suscita dúvidas graves em relação à viabilidade ambiental, energética e social. A meta declarada é averiguar se esse novo mar poderia salvar parte da África ou, ao inverso, causar-lhe dano irreversível. A proposta, ainda que ambiciosa, precisa ser avaliada sob a ótica da história, da tecnologia atual e da realidade climática da Tunísia em 23 de novembro de 2025, especialmente considerando o avanço da desertificação e a crise hídrica que afeta grande parte do norte do continente africano. É desse ponto de partida que se compreende como uma região quase inabitável tornou-se alvo de um dos projetos ambientais e geopolíticos mais audaciosos dos últimos anos. Na segunda metade do século XIX, a Europa entrou numa fase de fascinação comparável apenas à era dos grandes descobrimentos. O deserto do Saara não era visto apenas como uma imensidão inóspita, mas como um espaço em branco nos mapas que clamava por preenchimento, literalmente. Para os engenheiros representava um enigma técnico, para os militares, uma janela estratégica, para os mercadores, uma nova rota em direção ao mercado africano. Dentro desse contexto, floresceu a ideia de irrigar regiões áridas com água trazida do mar. O primeiro a transformar tal visão em cálculos concretos foi o escocês Donald Mackenzie, que propôs criar um mar interior no oeste do Saara por meio de bacias supostamente situadas abaixo do nível do mar. A lógica parecia simpática. Se existe um espaço vazio, pode-se preenchê-lo. Se não há água, basta transportá-la. Essa proposta envolvia comércio, logística, clima e novas vias de penetração no interior africano. A França, que dominava o norte da África, abraçou a ideia na década de 70 do século XIX. O capitão François-Élie Ruder estimou que as planícies salinas da Tunísia estavam cerca de 20 metros abaixo do nível do mar e que um canal permitiria que a água as invadisse. Ele acreditava que, ao criar esse mar, o clima da região se tornaria mais úmido e fértil, favorecendo a agricultura, surgimento de novas cidades e a expansão política europeia no continente. A iniciativa ganhou fôlego quando Ferdinand de Lesseps, responsável pelo Canal de Suez e uma das personalidades mais influentes da época, aderiu ao projeto e o tornou quase oficial. Porém, medições mais precisas revelaram que grande parte das áreas não estava realmente abaixo do nível do mar. As diferenças altimétricas eram modestas e o terreno se mostrava irregular, tornando a inundação cara e, em vários pontos, inviável. Assim, o sonho começou a se desvanecer e entrou para a história como um dos equívocos mais audaciosos da engenharia do século XIX. No começo do século XXI, a entidade europeia Cooperation Road retomou um antigo plano, alagar uma porção do sul da Tunísia. No entanto, a nova proposta trouxe uma metodologia totalmente reformulada. Os equívocos cometidos no século XIX se deviam a métodos arcaicos, como estimativas a olho nu, medições imprecisas e mapas pouco confiáveis. Hoje, com o uso de satélites, GPS e análises geoespaciais de alta precisão, tornou-se possível escanear cada metro do deserto com exatidão. A organização afirma que, entre as salinas tunisianas, de fato existem áreas situadas abaixo do nível do mar. Desta vez, essa constatação vem respaldada por medições modernas. O local escolhido como ponto principal para o reservatório seria Chott El Garsa,
situado ao lado de Chott El Djerid, onde as depressões naturais atingem até 15 metros negativos. Em vez de sonhar com a criação de um oceano no meio do Saara, como pensavam os visionários do passado, o plano atual se limita a preencher apenas os trechos que se encaixam na lógica hídrica da região. O lago artificial teria uma área de cerca de 4.000 km², ainda imensa, mas muito mais modesta do que as propostas originais. Para levar água até o interior do continente, seria construído um canal com extensão entre 130 e 150 quilômetros a partir do Golfo de Gabés. Em regiões de relevo irregular, onde um canal aberto se tornaria inviável, o transporte seria feito por túneis escavados com máquinas modernas que perfuram, removem e reforçam o solo simultaneamente. Essa inovação marca uma ruptura com o passado, permitindo hoje maior previsibilidade, controle de temperatura e umidade interna, além de maior segurança estrutural. O governo da Tunísia autorizou, em 2018, os primeiros levantamentos técnicos da Cooperation Road. Em 23 de novembro de 2025, o estudo ainda está em andamento, mesmo sem aprovação definitiva para início das obras. A ideia renasce agora, com foco estratégico e tecnológico, abandonando antigas pretensões colonialistas. Ainda assim, os obstáculos continuam imensos, e o debate longe de chegar ao fim. Atualmente, cerca de metade do território tunisiano é dominado por áreas extremamente áridas, onde o solo mal consegue produzir e a vegetação é praticamente inexistente. Um projeto ambicioso proposto pela Cooperation Road sugere uma transformação radical. Ao inundar depressões naturais no deserto, ocorreria um fenômeno climático local. A evaporação da água geraria umidade, suavizaria o calor intenso e formaria nuvens, incentivando o crescimento de vegetação ao redor. Com esse novo microclima, pequenos oásis ganhariam vida e áreas antes inférteis passariam a abrigar árvores, arbustos e cadeias ecológicas inéditas. No campo agrícola, o plano prevê a instalação de usinas de dessalinização nas bordas do novo mar artificial, utilizando tecnologia de osmose reversa para converter a água salgada em doce. Parte desse recurso seria direcionada ao consumo humano e outra parte para irrigar vastas plantações. Em um país assolado por uma grave crise hídrica prevista para o ano de 2025, essa nova fonte de água representaria uma virada decisiva, transformando regiões desérticas em polos agrícolas. Seriam cultivados grãos, hortaliças, frutas cítricas, vinhedos e tâmaras, culturas que se adaptam bem ao calor, mas dependem fortemente de irrigação contínua. O impacto econômico seria expressivo, com uma taxa de desemprego geral em 15,3% e o desemprego entre jovens chegando a 37,7%, a criação de zonas irrigadas abriria milhares de vagas diretas e indiretas nos setores agrícola, logístico, turístico, aquícola e de infraestrutura. Além disso, o projeto planeja transformar o mar interno em um centro produtivo de aquicultura, onde espécies como robalo, dourada e moluscos seriam cultivadas em tanques controlados. Modelos semelhantes já estão em funcionamento na China, Arábia Saudita e Israel, onde desertos produzem dezenas de milhares de toneladas de peixes e camarões em fazendas salinas. A Tunísia tem potencial para seguir essa estratégia e tornar-se uma importante fornecedora de proteína animal para o mercado europeu. A partir do surgimento de comunidades ao redor do novo lago, haveria ainda o florescimento do turismo ecológico e o crescimento de infraestrutura local. Regiões antes inabitadas poderiam se transformar em núcleos de vida e desenvolvimento. No entanto, o sucesso dessa empreitada depende totalmente da garantia de fornecimento estável de água e energia. A Tunísia enfrenta uma grande dependência de fontes externas para suprir sua necessidade energética. Atualmente, cerca de 2/3 da eletricidade consumida no país provém de gás natural importado, o que o torna extremamente vulnerável a oscilações e crises internacionais. Para contornar essa fragilidade, o projeto Cooperation Road propõe uma solução inovadora: utilizar a diferença de altitude entre o mar Mediterrâneo e o deserto tunisiano para gerar energia hidrelétrica. A proposta
proposta parte de um princípio simples, mas engenhoso. Como o mar está em nível superior às regiões desérticas, a água pode ser conduzida por meio de canais e túneis, aproveitando a gravidade para descer até pontos estratégicos, onde turbinas hidrelétricas converteriam essa energia potencial em eletricidade de forma contínua. A força da água em queda se transforma em energia cinética, e quanto maior o volume de fluxo, maior a geração de energia. O plano inclui ainda a construção de um segundo reservatório artificial em altitude mais elevada, funcionando como uma usina reversível, nos moldes das estruturas já utilizadas em áreas montanhosas. Durante o dia, aproveitando o excedente de energia solar e eólica, a água seria bombeada de volta para o reservatório superior. À noite, quando o consumo aumenta e a produção diminui, a água desceria novamente, gerando nova carga elétrica. Essa técnica atua como uma espécie de bateria gravitacional natural. Atualmente, apenas 5% da energia elétrica tunisiana provém de fontes renováveis. No entanto, o país pretende elevar essa participação para 35% até o ano de 2030. Entre os projetos em andamento está a usina solar de Kairouan, com capacidade de 120 megawatts, cuja operação está prevista para começar em 2025. Outro projeto ambicioso é um parque solar no Saara, que deverá alcançar 2.000 megawatts ao ser finalizado. A integração de um mar artificial ao sistema energético poderia revolucionar a região, transformando o deserto em um grande centro de geração de energia, abastecimento de água e produção agrícola. A promessa é de maior estabilidade elétrica, menor dependência internacional e estímulo à economia local. No entanto, um desafio ambiental crítico precisa ser enfrentado: o acúmulo de sal, que pode tornar o mar interno tão salgado quanto o Mar Morto, comprometendo toda a iniciativa. Assim que as águas do mar Mediterrâneo começassem a invadir a vasta depressão no deserto, um efeito colateral inescapável se manifestaria: a intensa evaporação. A região escolhida está entre as mais escaldantes da Tunísia, onde os termômetros frequentemente marcam até 50 graus Celsius e a perda hídrica pelo calor supera, em dezenas de vezes, o volume anual das chuvas. Na prática, isso significa que, ano após ano, trilhões de litros de água desapareceriam na atmosfera, deixando como herança uma montanha crescente de sal. Os cálculos não deixam margem para dúvidas. Uma área em torno de 4.000 km², sujeita a uma evaporação média de 1,80 m por ano, perderia algo entre 8 e 9 trilhões de litros de água a cada ciclo anual. E como a água do Mediterrâneo já é salgada por natureza, a evaporação constante provocaria um acúmulo ininterrupto de minerais no fundo do lago artificial. Em pouco tempo, essa nova massa líquida se tornaria tão concentrada que superaria em salinidade até mesmo o já famoso Mar Morto. Estudos realizados no início do século alertavam para esse risco. Ao inundar salinas antigas, o resultado seria inevitavelmente a rápida mineralização da água. Bastariam poucos anos para que os níveis de sal impedissem qualquer atividade de piscicultura, lazer ou transporte. A cada temporada, a crosta salina aumentaria, formando camadas espessas de depósitos minerais. Mesmo com a entrada contínua de água vinda do mar por canais artificiais, o ciclo não se quebraria. A evaporação seguiria intensa, o sal se acumularia e a densidade da água subiria sem trégua. Em cerca de 10 anos, o mar de vida sonhado por engenheiros e planejadores poderia dar lugar a uma vasta planície branca e endurecida, semelhante aos terrenos mais áridos e inóspitos do Saara. Com o tempo, essa crosta implacável engoliria estruturas humanas como bombas, turbinas, margens construídas, portos e sistemas de cultivo aquático. Ao invés de regenerar o deserto, o empreendimento poderia acelerar sua degradação, criando um ambiente estéril, hostil à vida e economicamente inútil. Essa é, sem dúvida, a ameaça mais crítica que paira sobre todo o projeto. A possibilidade real de transformar uma ideia ambiciosa em um vasto cemitério salino. Para evitar que o mar artificial se transformasse em uma imensa lagoa com salinidade extrema, surgiu uma ideia teórica: preenchê-lo apenas com água doce obtida por dessalinização. À primeira vista, parece simples. Se o problema é o sal, bastaria impedir sua entrada. No entanto, a aplicação prática revela um impasse técnico profundo. Seria necessário abastecer uma bacia com milhares de quilômetros quadrados, o que exigiria a produção de centenas de milhões de metros cúbicos de água potável a cada ano.
ano. Para isso, seriam indispensáveis instalações de dessalinização em escala monumental. Cada uma dessas plantas consome volumes colossais de energia elétrica, requer tecnologias complexas de filtragem e, ao final do processo, gera um resíduo concentrado de sal conhecido como salmoura, que precisa ser descartado com segurança. Esse subproduto levanta uma nova questão. O que fazer com tamanha quantidade de sal extraído? Uma alternativa seria devolvê-lo ao mar Mediterrâneo. Contudo, isso aumentaria os riscos ambientais em regiões litorâneas já bastante vulneráveis. Outra opção seria armazená-lo em grandes áreas de salinas artificiais, mas o volume diário seria tão imenso que demandaria vastas extensões de solo apenas para a evaporação. Ironicamente, isso transformaria a própria região desértica, que se pretende recuperar em um polo de resíduos salinos, agravando ainda mais os impactos visuais e ecológicos da proposta. Mesmo os países mais experientes em dessalinização, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Israel, não operam volumes sequer próximos ao necessário para manter um mar interior. A quantidade de energia exigida seria astronômica, um verdadeiro desafio para um país como a Tunísia, que em 23 de novembro de 2025 ainda depende de fontes externas de eletricidade. Além disso, mesmo com apoio financeiro internacional, o custo anual de operação superaria, com facilidade, dezenas de bilhões de reais. Assim, a proposta que parecia viável em teoria se mostra economicamente insustentável e tecnicamente impraticável. Dessalinizar toda a água não elimina o problema do excesso de sal, apenas transfere a crise de lugar. Diante da impossibilidade de evitar a formação de sal, surgiu uma alternativa: transformar esse excesso em fonte de lucro. Foi exatamente isso que Israel fez com o Mar Morto e que os Estados Unidos replicaram no Grande Lago Salgado, no estado de Utah. No Mar Morto, a atividade industrial extrai anualmente mais de 3 milhões de toneladas de potássio, magnésio, bromo e outros minerais. A empresa responsável por essa operação, conhecida como Dead Sea Works, utiliza grandes tanques de evaporação solar para concentrar os minerais, um processo simples, porém eficiente. Após a evaporação da água, os sais que restam são aproveitados em fertilizantes, produtos químicos e até remédios. No Lago Salgado norte-americano, a escala é ainda maior, ultrapassa 5 milhões de toneladas de sais minerais por ano, incluindo magnésio e lítio, ambos indispensáveis na fabricação de baterias modernas. A visão aérea do local lembra uma aquarela vibrante, com lagoas que variam entre tons de rosa, verde e azul, resultado das diferentes composições minerais. A técnica se mostrou lucrativa e viável. Contudo, ao aplicar esse modelo ao chamado Mar do Saara, os desafios seriam bem maiores. A área projetada, somada à elevada taxa de evaporação e à quantidade colossal de sal, exigiria uma infraestrutura muito superior à existente em Israel ou nos Estados Unidos. Caso a produção fosse interrompida por apenas alguns meses, o acúmulo de sal poderia solidificar e comprometer completamente os equipamentos. Além disso, o lago perderia profundidade rapidamente, colocando em risco bombas, tubulações e outras estruturas. A extração nesse cenário exigiria um esforço logístico gigantesco: construção de estradas, circulação constante de caminhões, instalação de fábricas e áreas amplas para armazenamento. Isso transformaria o projeto, inicialmente idealizado como uma solução ecológica, em um gigantesco complexo industrial de mineração. A paisagem natural seria substituída por uma aparência artificial. O turismo perderia força e os danos ao meio ambiente se tornariam mais severos. Ainda assim, alguns engenheiros consideram essa a única alternativa possível: aceitar a intensa evaporação e utilizá-la como um processo natural de extração mineral. No entanto, isso representaria uma mudança radical nos objetivos originais, deixando de lado a restauração ecológica para dar lugar à exploração comercial em larga escala. Embora existam propostas para lidar com o excesso de sal, o projeto Sahara Sea enfrenta entraves muito além das questões químicas da água. O valor necessário apenas para dar início à iniciativa ultrapassa os 86 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 430 bilhões de reais. No dia 23 de novembro de 2025, a Tunísia encontra-se mergulhada em uma grave crise econômica, marcada por inflação acelerada e altos índices de desemprego. Diante desse cenário,
cenário, o país depende integralmente de recursos externos, sobretudo da Europa, para tocar adiante qualquer empreendimento de grande escala. Além disso, há sérios problemas estruturais. Túneis escavados sob solos salinos tendem a ser instáveis. Mesmo com o uso de tecnologias modernas capazes de simular cenários complexos, não há qualquer garantia absoluta. O sal presente no solo pode derreter, expandir ou se retrair conforme a variação da temperatura. Soma-se a isso o risco de infiltração da água salgada no lençol freático. Caso o mar Mediterrâneo atinja o subsolo, pode contaminar poços e acabar com a já escassa atividade agrícola existente no sul do país. Do ponto de vista ambiental, a criação de um lago artificial nesse território afetaria rotas migratórias de aves, alteraria microclimas, impactaria espécies típicas do deserto e interferiria nos caminhos naturais da fauna local. A inundação, por sua vez, poderia liberar gases e substâncias químicas aprisionadas sob a crosta salgada há milhares de anos, gerando efeitos inesperados. Sob o aspecto econômico, existe um risco concreto de o projeto não conseguir gerar lucros suficientes para se manter. A usina hidrelétrica pensada para a região poderia funcionar com capacidade reduzida, caso o volume de água fosse inferior ao estimado. A salinidade, se elevasse abruptamente, poderia inviabilizar plantações. A criação de peixe seria prejudicada se a água perdesse estabilidade química. Até mesmo o turismo, que dependeria da beleza visual do lago, estaria ameaçado pelo acúmulo contínuo de sal. Por fim, há um fator crucial: o risco político. Qualquer mudança de governo, seja na Tunísia ou nos países financiadores, poderia paralisar o projeto por décadas, deixando para trás túneis inacabados, canais vazios e obras abandonadas. Todos esses obstáculos colocam em xeque a real viabilidade da proposta. A proposta do chamado Mar do Saara tem o potencial de revolucionar o sul da Tunísia. A ideia seria criar um enorme lago artificial capaz de modificar o clima local, gerar milhares de empregos, fomentar o turismo, fortalecer o setor agrícola, aumentar a segurança energética e impulsionar uma nova fase de desenvolvimento regional. Trata-se de uma visão ambiciosa, que na teoria soa como uma promessa sedutora. Porém, os obstáculos enfrentados são igualmente grandiosos. As dificuldades começam com o clima árido e extremo da região, que faria a água evaporar de maneira intensa e constante. Esse processo transformaria rapidamente o lago em uma massa com concentração de sal ainda maior que a do Mar Morto. Para remover esse sal e tornar a água utilizável, seria necessário um processo de dessalinização em larga escala, algo hoje considerado inviável, tanto pelo custo financeiro quanto pelo altíssimo consumo de energia. Além disso, a exploração do sal acumulado exigiria instalações gigantescas, superiores a qualquer estrutura de mineração atualmente existente no planeta. Os possíveis impactos ambientais seriam difíceis de controlar e, em alguns casos, poderiam causar danos irreversíveis. No cenário político e econômico atual, em 23 de novembro de 2025, a Tunísia ainda não conta com a estabilidade necessária para bancar uma obra dessa magnitude sem depender quase totalmente de apoio externo. Mesmo com o apoio de países europeus, a manutenção contínua de tal estrutura representaria um desafio financeiro considerável. Com o passar dos anos, há também o risco de que a região se transforme em uma grande zona morta, estéril, encharcada de sal, sem valor agrícola e imprópria para a habitação humana. Apesar disso, o projeto continua alimentando o imaginário coletivo e ainda é estudado por engenheiros, cientistas e planejadores. Talvez no futuro, tecnologias revolucionárias permitam controlar a salinidade, utilizar sombreamento artificial em larga escala ou viabilizar sistemas de dessalinização de baixíssimo custo. Por ora, o Mar do Saara permanece como um conceito intrigante, ousado, fascinante, mas ainda distante da realidade.